Olá, tudo bem? Eu sou Alexandre Inácio, aqui do canal Pais ao Alto, e hoje eu quero falar com você sobre a nossa tarefa de pais, de agir como bons pais para nos tornarmos bons pais. Em uma de suas excelentes aulas, chamada Instituições que nos Salvam, o padre Paulo Ricardo cita um trecho de um filme francês chamado Paris Je t'aime, Paris, Eu Te Amo. É um pequeno vídeo de 5 minutos que o padre comenta para explicar a importância das instituições e como uma sociedade virtuosa nos ajuda a tomar decisões certas, mesmo quando são difíceis. Quero agora descrever um pouco das cenas deste mesmo vídeo francês para focar em nosso tema de hoje, para entendermos melhor que para nos tornarmos bons pais, precisamos começar a agir como bons pais. A cena do filme começa com um homem num restaurante de Paris. Está sentado à mesa, aguardando sua esposa. Ele a observa atravessar a rua e nota que ela estava usando um casaco vermelho. Guarde bem, casaco vermelho, que ela havia prometido jogar fora, mas que continuava mantendo no armário. E ele vai lembrando de outras manias e defeitos dela. Os vários batons que ela nunca usava, a canção que ela cantarolava durante o preparo das refeições, o hábito que ela tinha de nunca pedir sobremesa quando eles iam comer fora e terminar sempre comendo a sobremesa dele. E olha só, por causa disso, ele sempre pedia o que ela gostava. Naquele dia, contudo, quando ela chegou e se sentou junto a ele no restaurante parisiense, ele se incomodou com o primeiro sorriso dela, porque ele pensava em abandoná-la. Tudo aquilo, para ele, tinham se tornado grandes defeitos e problemas. Ele já considerava insuportável. Ele marcou aquele almoço para comunicar a ela o divórcio. Porém, antes que ele dissesse uma palavra, o rosto dela, que antes sorria, desabou em choro. Ele então se lembrou de sua amante. Sim, há 1 ano e meio ele tinha uma amante, e começou a pensar que sua esposa chorava como nunca à sua frente porque teria descoberto que ele tinha um caso com uma aeromoça. Mas enquanto chorava, sua esposa tirou da bolsa alguns papéis e em silêncio os entregou. Nos papéis havia uma escrita fria, com terminologia médica. O resultado dos exames era uma leucemia em fase terminal. Dessa forma inesperada, ele descobre que sua esposa tem pouco tempo de vida. A cena então começa a girar em torno deste homem e da decisão que ele haveria de tomar. Num piscar de olhos, a primeira intenção daquele encontro começou a sumir de sua cabeça. E aqui nesta parte é ressaltado o que o padre Paulo explicava sobre a importância das boas instituições, o bem que resulta de uma sociedade virtuosa, que incentiva os bons valores e apoia as pessoas nas decisões corretas, mesmo quando difíceis. Na cena, esta sociedade virtuosa é representada no conjunto de todas as pessoas que estavam naquele restaurante. Todos, convidados e garçons, se viram ao mesmo tempo para este marido e lhe dizem como se fosse a voz de sua consciência: você precisa agir à altura das circunstâncias. Você precisa agir à altura das circunstâncias. Uau! Como esta frase serve para cada um de nós. Em cada fase de nossas vidas, em cada instante, precisamos agir à altura das circunstâncias. E foi isso o que este marido fez. Ele olhou nos olhos de sua esposa, enxugou as lágrimas que vertiam à sua frente. Ao invés de pedir divórcio, ele pediu ao garçom 3 porções de torta para levar para casa, onde iria cuidar daquela que no altar prometeu amar. Enviou mensagem à amante, rompendo tudo com ela e pedindo que o esquecesse. Deu à sua esposa toda a atenção que ela merecia e que talvez antes ele não dava. Pendurou quadros, mudou as coisas de lugar, agradando a ela. A levou ao cinema para assistir seus filmes favoritos.
ele a abraçava. Frequentou com ela as liquidações, deixando de lado seu ódio de ir às compras. Ele carregava as sacolas. Leu para ela em voz alta o seu livro preferido. E todas as coisas, até as mais insignificantes, tinham outro sentido. Ele sabia que deveria fazer tudo por ela, como se fosse pela última vez. Até aquele cantarolar dela que o irritava, agora era motivo a mais para beijá-la. E foi assim que este marido, ao começar a se comportar como um homem apaixonado, ele uma vez mais se converteu em um homem apaixonado. E mesmo muitos anos depois que ela faleceu, o coração dele congelava toda vez que via pelas ruas alguma mulher vestida com casaco vermelho. Veja que interessante. Foi quando este homem começou a se comportar como um bom marido que ele começou a ser um bom marido. Em nossa vida também deve ser assim. Precisamos nos comportar como bons maridos, os homens casados. Precisam se comportar como boas esposas, as mulheres que são casadas. Devemos agir como bons pais para que possamos nos tornar bons pais. Temos que buscar conhecer mais o que é ser um bom pai. Hoje em dia, tantos estão tão perdidos, não é mesmo? Que possamos ajudar-nos uns aos outros. Comecemos a pensar sobre o que podemos fazer para que sejamos pais melhores. A cada instante, temos a oportunidade de fazer como aquele marido do filme Em Paris. Temos a maravilhosa chance de mudar de vida. Sim, chance de conversão, de mudança para melhor. Temos a chance de abandonar aqueles vícios dos quais por algum motivo nos tornamos amantes e começar a amar com atitudes concretas quem realmente deve ser amado. Amar a Deus, amar a esposa, amar os filhos, amar as pessoas que estão ao nosso redor. Temos a chance de buscar o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro. Mesmo numa sociedade decadente, em que a vivência das virtudes talvez já não seja tão aparente, há a chance de começar em mim, de começar em nós, este agir à altura das circunstâncias. Você que já é pai, abrace esta chance de agir como pai para os outros. Você que já é mãe, precisa ser mãe para os outros. Deixemos que a paternidade nos faça menos egoístas, voltando-nos para os outros. Você que é professor, você que é sacerdote, você que é diácono, você que é padrinho, você que é uma pessoa madura, você que é pai, espiritualmente falando, você que é chamado a viver esta paternidade mais ampla, que ensina e ajuda os outros com paternos conselhos. Sejamos pais que renunciam a si mesmos, pais que se doam, pais dispostos a servir e a agir à altura, em cada circunstância. Olhamos para os que já conseguiram viver assim e os imitemos. Lembra deles? São chamados de santos. Como o homem do filme francês, que começou a agir como bom marido para se tornar um bom marido, que nosso Senhor nos ajude a imitarmos os santos, a agir como eles, para que, nas cenas finais do filme de nossas vidas, possamos ser reconhecidos não por um casaco, mas por um coração vermelho, que pulsa o sangue que se derrama em amor. Que São José e Maria Santíssima, pais da Sagrada Família de Nazaré, nos ensinem a agir como bons pais, à altura das circunstâncias, altura almejada por pais ao alto.